Saudações! Eu sou o professor Marcelo Batista, formado em Educação Física e Pedagogia e sou PEC Desenvolvimento Curricular da área de Linguagens. Vamos iniciar hoje o nosso quadro CP em 15, Currículo Paulista em 15 minutos ou menos. A ideia é proporcionar um canal de informação entre coordenadores pedagógicos, professores da área de educação física e professores da área de linguagens como um todo. Na aula introdutória de hoje, nós trouxemos como tema a intencionalidade pedagógica. E aí eu vou trazer um estudo de caso fictício, e aí a gente vai analisar juntos esse estudo de caso para entender o movimento da intencionalidade pedagógica e propor soluções para vocês aí na ponta, no chão da sala de aula na escola, beleza? Vamos lá. Estudo de caso. O CGP foi fazer um apoio presencial, né, aquela observação ali de aula, e observou que a maioria dos alunos na aula de educação física daquele professor estavam fazendo atividades físicas diversas, mas a maioria estava fazendo. Não tinha praticamente ninguém parado na atividade. E aí alguns estavam fazendo futsal, outros estavam fazendo vôlei, uma turma de primeira série do ensino médio, outros estavam jogando tênis de mesa e tinha alguns ainda jogando damas. Então, praticamente todos os alunos durante a aula estavam fazendo atividade física. O coordenador achou, né, bacana, poxa, a atividade inteira ali, a aula de 50 minutos, todo mundo fazendo alguma coisa, trocando de uma modalidade para outra, mas interagindo de uma forma geral, e ele achou esse aspecto positivo. Aí a gente vem para a parte da intencionalidade. O material digital, quando o CGP depois foi se preparar para dar o feedback formativo, ele revisitou o plano de aula, revisitou o material digital e o organizador curricular e observou que a temática indicada naquele momento ali, naquele período do bimestre, era futebol americano para aquela primeira série do ensino médio. Então, ele não observou nada de futebol americano, observou atividades diversas. E aí vem a análise crítica. Como que o CGP vai dar esse feedback formativo para esse professor? A aula foi boa ou com pontos de atenção? Se você pensar que a maioria das aulas de educação física, principalmente no ensino médio, os alunos têm dificuldade na realização das práticas, têm preguiça, não querem suar, as aulas são no mesmo turno, então não tem roupa para trocar ou não tem roupa adequada para a prática. Às vezes as escolas de ensino médio não têm espaços adequados para a prática, não tem uma quadra. Então, assim, se for observar por um lado, o CGP pode entender como um ponto positivo. Poxa, o professor não estava fazendo a aula proposta, porém todos os alunos estavam em movimento, em atividade física. Isso é bacana? É bacana, mas para um nível escolar, isso é muito aquém do que se pode chegar à educação física escolar. Para propor essas atividades físicas assim de uma forma diversificada para o aluno não ficar parado, por exemplo, existem as turmas de ACDA, turmas de atividades curriculares desportivas e artísticas, que podem funcionar no contraturno através de projetinho da escola. Então, assim, ali sim o aluno vai para fazer movimento, para sair das ruas, para ter mais atividade física. As aulas de educação física escolar, elas têm esse propósito do movimento, mas um movimento intencional, né? Tem que haver um porquê disso. E aí, qual ponto de atenção você poderia observar? O foco estava no estudante? O professor tinha alguma intencionalidade com aquela ação? Não, eu fiz o futsal, fiz o vôlei por causa disso, daquilo, estava chovendo, aí eu coloquei todo mundo para fazer uma coisa só. Qual a intencionalidade por trás? O foco era realmente o estudante ou o professor buscou uma zona de conforto? E aí eu vou jogar uma provocação. Vamos dizer que o CGP foi para o feedback formativo e começou um diálogo com esse professor. E o professor alegou realmente, olha, a temática era futebol americano, eu tenho dificuldade, nunca joguei, nunca fui atleta disso, e eu resolvi aplicar atividades diversas para os alunos continuarem em movimento, mas que não fazia sentido naquele momento as atividades de futebol americano. Passou uma parte teórica antes, mas na prática ele optou por fazer atividades conhecidas dos alunos.
Essa foi uma resposta hipotética do professor. Se você analisar, você tem que, para ver se essa resposta foi validada, não pode ser um ponto de vista do CGP pessoal ou do professor pessoal, tem que ser um ponto de vista pautado no quê? No currículo paulista, que é a nossa carta que rege a documentação pedagógica, o trabalho pedagógico com intencionalidade na área de linguagens e na área de educação física específico. Então, se você for analisar o currículo paulista, o que ele prevê quando ele usa a temática futebol americano? A habilidade em específico é a EN 13 LGG 101. Então, ensino médio de primeira a terceira série, área de linguagens, habilidade 101. Compreender e analisar. Compreender e analisar. Isso ele pode ter feito na aula teórica sobre futebol americano. Beleza. Diferentes linguagens e práticas culturais. Ele não está chamando nem de prática corporal, mas uma prática cultural, uma cultura diferente. Ele está usando o futebol americano como ele poderia usar o beisebol ou poderia usar qualquer outra modalidade estrangeira para identificar práticas culturais diversificadas para fazer escolhas fundamentadas em uma análise crítica da realidade. Então, o objetivo com esse trabalho é criar um senso crítico no aluno da realidade para enfrentar realidades adversas à sua cultura tradicional. Então, se pensar nessa habilidade, o professor atingiu os objetivos esperados da aula, pensando na habilidade que está proposta do currículo, não. Por quê? Ele explicou a parte teórica, enfim, do futebol americano, mas quando ele foi para a prática, ele abordou modalidades conhecidas dos alunos, modalidades da cultura do nosso país, da cultura da comunidade. Futebol, vôlei, tênis de mesa, dama. Então, agiu numa zona de conforto do aluno, quando, na verdade, ele deveria usar das atividades práticas do futebol americano, não com o futebol americano específico, com aquele campão, com todas as regras, mas ele deveria usar as estratégias diversificadas, como, por exemplo, o deslocamento em equipe e passe lateral, não passe em profundidade, que é diferente de todas as nossas modalidades culturalmente tradicionais. Ele poderia usar desse gestual diversificado para fazer com que o aluno, através do gesto motor, compreendesse dificuldades de uma prática cultural estrangeira e, através disso, construir uma análise crítica da realidade dele. Quando ele está trabalhando no futebol americano, na verdade você está preparando esse aluno para lá, de repente, no mercado de trabalho, ele ter uma análise crítica em equipe, porque o futebol americano é coletivo, uma análise crítica de situações problema adversas, fora da zona de conforto dele. Quando você traz o futebol americano, eu não quero que o aluno seja profissional de futebol americano, eu não quero que ele tenha a mega compreensão das regras do futebol americano, eu quero que, através do futebol americano, ele tenha vivências, experiências motoras que levem a um ganho de criticidade para que ele possa atuar na vida em sociedade ou no mercado de trabalho de uma forma mais crítica e conseguir resolver problemas adversos à situação comum dele. Olha como é profundo o nosso currículo paulista. Olha como é grandiosa a nossa área de educação física. E aí eu trouxe essa reflexão para vocês para isso, né? O objetivo geral desse mini vídeo aqui, dessa mini aula inaugural aí, o CP em 15, é esclarecer a importância da intencionalidade pedagógica, tanto para o professor que vai ministrar a aula, quanto para o CGP, que fará o apoio presencial e as inferências nessa ação. Então, tanto o professor precisa saber o porquê ele está fazendo daquilo, e tanto o CGP também precisa entender a intencionalidade daquele professor. Um outro exemplo hipotético para solucionar isso poderia ser, por exemplo, o professor já trabalhou a temática do futebol americano, já trabalhou algumas dinâmicas práticas e naquele dia, por um combinado, enfim, ele optou por atividades diversificadas para proporcionar um relaxamento para os alunos. Mas aí o professor sabe o que ele estava fazendo, ele tinha intencionalidade naquela ação. Por muitas vezes, na vivência de sala de aula, de escola, a gente sabe que os alunos cada vez mais
não tem espaços públicos para a prática de atividade física, não tem praças esportivas, então ele vai perdendo a capacidade de ter um convívio social através da atividade física. Então o professor de educação física, em alguns momentos específicos do bimestre, ele pode trazer momentos que o pessoal costumava chamar de aula livre ou atividade livre, ele pode trazer sim, para que o aluno tenha vivências motoras, mas sempre com intencionalidade. E isso tem que corresponder ali a mais ou menos 5, no máximo 10% de todo o volume de trabalho do bimestre. Pensando que um bimestre normal o professor tem entre 16 e 18 aulas de educação física na primeira série do médio, que são 2 aulas semanais, ele poderia reservar de 2 a 3 aulas, de repente, para fazer essas práticas de atividade mais livres. Porém, em momentos pontuais e com intencionalidade. Se você achou que vai ser difícil fazer com que o professor, ou você, professor, acha difícil trabalhar essa temática do futebol americano, não perca o próximo episódio do CP em 15, que eu vou trazer propostas pedagógicas com criticidade e criatividade para você solucionar esse problema, ok? Boas aulas!